dia, bem-vindos a mais um vídeo do capítulo de planos do curso de Geometria Analítica. E neste vídeo vamos resolver um exercício sobre ângulos entre dois planos. Determinar as equações dos planos bissetores do ângulo formado pelos planos π1, que é o plano XOZ, e π2, que é o plano YOZ. Então, vamos analisar a figura abaixo. Eu tenho em amarelo o sistema de coordenadas x, y e z. Em laranja, eu tenho aqui o plano XOZ. Em rosa, eu tenho o plano YOZ. Note que o eixo X ele está contido no plano XOZ. E o eixo Y está contido no plano YOZ. Então, com isso, é fácil ver que o ângulo que o plano XOZ faz com o plano YOZ é de 90 graus. Então, esse ângulo aqui, daqui para cá, é 90 graus. Então, se o ângulo entre os dois planos, que eu chamei de π1 e π2, é de 90 graus, então o ângulo entre o plano bissetor e o plano XOZ, este ângulo aqui, vai ter que ser 45, e o ângulo entre o plano bissetor e o plano YOZ vai ser 45 graus. Tá? Ou seja, ele é exatamente o plano bissetor, ele está dividindo o ângulo entre o plano XOZ e YOZ, que é 90 graus, exatamente no meio. Tá? Então, a partir daqui, entendido isto, nós vamos retirar alguns dados desse exercício que nós vamos ter que trabalhar. Então, o primeiro dado que nós vamos retirar é que nós vamos ter que escrever as equações do plano π1 e do plano π2. Então, do plano π1, que é XOZ, a equação é y igual a 0. E um vetor normal, N1, é o vetor 0, 1, 0. No plano π2, que é o plano YOZ, a equação do plano é x igual a 0 e o vetor normal N2 é o vetor 1, 0, 0. Então, esse é o primeiro dado que nós apenas estamos transcrevendo, tá? O outro dado é que no exercício pede para determinar as equações dos planos bissetores. Então, vamos escrever a equação desse plano, tá? Vamos trabalhar com a equação como se fosse um plano só e no final vocês vão ver que nós vamos encontrar dois planos. Então, o plano bissetor eu vou chamar o plano de π, que vai ser o plano de equação ax mais by mais cz mais d igual a 0, que vai ter um vetor normal de a, b, c. São os coeficientes, aqui as coordenadas do vetor normal, são os coeficientes de x, y e z. Bom, repare bem aqui pela figura. Um ponto comum a todos os planos, ao plano XOZ, ao plano YOZ e aos planos bissetores, é a origem do sistema de coordenadas, ou seja, P0, 0, 0 pertence a π e também, P pertence a π1 e P pertence a π2. Bom, outra observação que nós podemos retirar dessa figura aqui. Olhando para o plano XOZ, você repara que o eixo Z ele está contido no plano XOZ. Também o eixo Z está contido no plano YOZ. E também, vamos pegar aqui esse plano que está sendo apontado
ponteiro, tá? Esse plano aqui, que eu classifiquei como plano de trás, esse plano bissetor, o eixo Z também está contido nele, tá? Então, primeiro dado isso, segundo dado, eixo Z está contido no meu plano. Se o eixo Z está contido no plano, significa que o vetor diretor do eixo Z, mas quem é o vetor diretor do eixo Z? É o vetor K, que é o vetor 0, 0, 1. Ele é perpendicular ao vetor normal do plano. Isso significa, e aí a minha primeira conclusão, isso significa que o vetor K escalar o vetor N, seja o vetor normal do plano bissetor, que é o ABC, tem que ser 0. Isso significa que C igual a 0, pois, fazendo o produto escalar, 0 vezes A, 0, 0 vezes B, 0, e 1 vezes C, C. Então, C igual a 0. Bom, se C igual a 0, então eu reduzo meu vetor normal ao vetor AB0. E aí vai bastar, então, descobrir uma relação entre B e A para determinarmos o vetor normal. Assim, o vetor normal é o vetor AB0. Bom, então, sabendo que o vetor normal é AB0, vamos voltar agora ao nosso problema e vamos colher mais dados. Nós vimos que o plano bissetor que nós queremos determinar forma um ângulo de 45 graus com π1 e 45 graus com π2. Então, é isso que a gente vai agora escrever. Então, o ângulo, terceiro dado, o ângulo entre o plano π e o plano π1, que é o XOZ, é igual a 45 graus. Bom, que relação nós temos para achar ângulo entre dois planos? Então, a relação é cosseno de θ é módulo de n escalar n1, o vetor normal do plano π, esse plano aqui, e o vetor normal n1 do plano π1, sobre módulo de n, módulo de n1. Ok? Bom, sabendo então que o θ é 45 graus, θ é 45 graus, eu vou ter que isso é igual a cosseno de 45, vou só substituir todos os valores, isto é, n, então, escalar n1, mas n é o vetor AB0, escalar n1, e quem é n1? Nós vimos aqui em cima, é 0, 1, 0, 0, 1, 0, sobre módulo de n, mas módulo de n é a ao quadrado mais b ao quadrado, vezes módulo de n1, mas como n1, esse vetor aqui é um vetor unitário, então o módulo dele é 1. E, portanto, cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, que é igual a, vamos ver aqui o produto escalar. O produto escalar em cima dá A vezes 0, 0, B vezes 1, B, então dá só B. Então, módulo de B em cima sobre raiz ao quadrado mais B ao quadrado. Bom, e aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos elevar ao quadrado dos dois lados. Quando nós fazemos isso, do lado esquerdo, na primeiro membro da equação, nós temos 2 sobre 4 igual ao lado direito, módulo de b ao quadrado, eu fico apenas com b ao quadrado, tá? Porque quando eu levo ao quadrado é sempre positivo, eu não preciso mais do módulo.
E sobre raiz quadrada ao quadrado, portanto, fica só a ao quadrado mais b ao quadrado. E isso, se só se. Agora, eu vou multiplicar a ao quadrado mais b ao quadrado por 2 e 4 por b ao quadrado. Então, vai ficar 2 ao quadrado mais 2b ao quadrado igual a 4b ao quadrado. Se só se, vamos dividir tudo por 2. Então, eu vou escrever assim. 2b ao quadrado, que se eu já dividir 4b ao quadrado por 2, fica 2b ao quadrado, igual o outro lado, dividindo tudo por 2, a ao quadrado mais b ao quadrado. Isso, se só se. Agora, vamos passar esse b ao quadrado para o primeiro membro. Vai ficar 2b ao quadrado menos b ao quadrado igual a ao quadrado. E isso, portanto, é b ao quadrado igual a ao quadrado. E, portanto, isso implica que b igual a mais ou menos a. E essa é a relação que estávamos procurando. Se b é igual a mais ou menos a, então como é que fica o vetor normal? O vetor normal aqui, olha, n é AB0. Então, substituindo no vetor normal, substituindo b igual a mais ou menos a no vetor normal, n, que é AB0, isso vai dar o vetor A, e aí no lugar do B, mais ou menos A, 0. Então, isso significa que nós vamos ter dois vetores normais. Eu vou chamar de n', o primeiro vetor, que vai ser A, primeira coordenada, a segunda coordenada eu vou pegar o termo positivo, 0. E aí, se eu colocar A em evidência, isso vai ficar o vetor A, que multiplica 1, 1, 0. E também o vetor N duas linhas, que é o vetor em que a primeira coordenada é o A, e a segunda coordenada eu vou pegar o negativo. Então, A menos A, 0. Isso, se eu colocar A em evidência, isso fica o vetor 1, menos 1 e 0. Então, note que eu tenho dois vetores normais distintos e que vai me dar os dois planos bissetores. Então, nós vamos ter o primeiro plano, que eu vou chamar de pilinha, vai ser o plano que eu vou escrever usando o vetor normal n', que é 1, 1, 0. Então, vai ficar x mais y mais d, que eu vou chamar de d' igual a 0. E π duas linhas vai ser o plano que eu vou formar com o vetor n duas linhas, vai ser o plano x menos y mais d duas linhas igual a 0. Tá? E aí, lembrando, nós temos que determinar o d' e o d duas linhas para determinarmos as equações dos planos bissetores, tá? Mas aí, vamos lembrar de mais um dado que nós temos aqui em cima. E o dado diz o seguinte, que a origem do sistema de coordenadas, que é o ponto 0, 0, 0, pertence ao plano bissetor, tá? No caso, aos dois planos bissetores e também pertence ao plano π1 e ao plano π2. Então, vamos voltar lá. Então, como a origem do sistema de coordenadas, o ponto P, pertence a π' e P pertence a π duas linhas, então, segue que as coordenadas desse ponto satisfazem as equações tanto de π' quanto de P duas linhas. Então, vamos agora verificar como é que fica o parâmetro D. Então,
P, a origem do sistema de coordenadas, pertence a π'. Implica, vamos substituir as coordenadas no plano π', vai ficar 0 mais d' igual a 0. Então, 0 mais d' igual a 0. Implica que d' é igual a 0. Tá? Então, já obtive aqui d'. A segunda, P, é a mesma coisa. P000 pertence a π'. Isso implica, então, que 0 menos 0 mais d' igual a 0. Isso implica que d' também é 0. Tá? E com isso, nós encontramos o segundo parâmetro d'. Logo, nós podemos concluir, as equações dos planos bissetores são π' é o plano x mais y igual a 0 e π', é o plano x menos y igual a 0. E assim finalizamos o nosso exercício. Até o próximo vídeo.